ele chegou ao mundo rico em vida, onde encontrou uma raça primitiva, humanos. E poder ele podia manter indefinidamente. Ele percebeu que dentro de um corpo humano ele tinha a chance de uma nova vida. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 106 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Deixa aí o like na base da confiança. Amigos e amigas, o vídeo de hoje é muito especial, pois vamos conversar sobre uma possível descoberta que poderá chocar o mundo inteiro sobre as pirâmides do Egito e falar também sobre as previsões de Parravitini e Edgar Cayce sobre o assunto. Vocês devem estar sabendo aí dessa possível descoberta e vamos conversar sobre isso. Sendo assim, fiquem até o final, pois o vídeo de hoje promete. Bom, quem acompanha o canal sabe que já fizemos vídeos sobre esse tema, inclusive antecipando essa descoberta. Recomendo estes dois vídeos, né? Dito isso, vamos lá. Elas estão lá há milênios sob o sol do Egito, desafiando o tempo e a lógica humana. As pirâmides de Gizé, monumentos que já foram considerados simples tumbas, hoje revelam segredos que ecoam profecias, teorias revolucionárias e descobertas científicas chocantes. Nas últimas semanas, radares encontraram estruturas subterrâneas que se estendem por 2 quilômetros abaixo das pirâmides. Uma rede tão complexa que está reacendendo debates sobre energia cósmica, civilizações perdidas e um passado que a ciência ainda não ousa decifrar. Em 1938, o profeta argentino Benjamin Solari Parravitini psicografou uma imagem enigmática. Um sacerdote egípcio sendo guiado por seres que ele chamou de astronávegos azuis, ou seja, seres extraterrestres que talvez tenham a aparência das divindades hindus. São retratadas aí em antigas pinturas como azuis. E daí podemos imaginar de onde vem aquela expressão sangue azul, para exemplificar a origem de um membro de família real. Bom, diz na profecia, abre aspas, o sacerdote egípcio que conheceu a alta matemática dos asteroides, que contribuiu para a construção das pirâmides, foi ele, cuidadosamente guiado pelos astronávegos azuis, os quais, com devota dedicação, ensinaram os sacerdotes os segredos das arestas. Eles ergueram e poliram as enormes pedras das pirâmides. Eles iniciaram a medida e a relatividade da quinta dimensão. Profecia de 1938. Ou seja, meus amigos e amigas, nessa profecia, Parravitini faz uma clara referência ao ensinamento passado por seres extraterrestres que ajudaram os sacerdotes egípcios a construírem as pirâmides. Segundo Parravitini, esses seres usaram tecnologia da quinta dimensão para erguer e polir as pedras, quanto também é mencionado um conhecimento profundo sobre a matemática dos asteroides. Isso nos faz lembrar o filme O Quinto Elemento, onde é usado o poder contido nas pirâmides como arma para frear um astro que iria destruir o planeta Terra. Nós analisamos isso no vídeo que já recomendei antes. Tá simplesmente imperdível. Bom, em outra psicografia, ele previu que uma nova música melódica viria do Oriente ao Ocidente quando o mundo estivesse em desespero e que o mistério das pirâmides falaria, diz o seguinte, abre aspas, após a grande prova, uma nova música melódica sairá do Oriente para o Ocidente. O mistério das pirâmides falará nesse sentido. A música tocará Itália e França no momento em que a desesperação geral
precisar de paliativos capazes de elevar a alma. O mundo poderá cantar novamente. Profecia de Benjamin Solari Parravtini, de 67. Coincidência ou não, as descobertas recentes parecem ecoar suas palavras. Observem as 3 pirâmides. A representação de um fluxo de água e uma outra pirâmide invertida, talvez aí abaixo das outras pirâmides, estejam interligadas aí por uma espécie de objeto ou máquina gigantesca no subsolo, como sugere o estudo que vamos abordar mais adiante. Mas não só Parravtini mencionou o mistério das pirâmides, também Nikola Tesla e até mesmo Chico Xavier através de Emmanuel, cujo nós vamos falar também mais para frente. No início do século XX, Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, propôs uma ideia radical. As pirâmides eram geradores de energia cósmica e acreditava que sua geometria captava vibrações telúricas e as convertia em energia, como uma antena gigante. Inspirado nisso, ele queria desenvolver algo do tipo, para transmitir energia para todo mundo pelo ar, de graça. Aquele empreendimento ficou conhecido como a Torre de Tesla. E Christopher Dunn, engenheiro e autor de The Giza Power Plant, ampliou essa teoria, sugerindo que os corredores internos da Grande Pirâmide funcionavam como ressonadores acústicos. Vejam o que diz esses estudiosos sobre o tema. Vamos ouvir. Para a segunda das câmaras aqui e os lados delas afunilam. Com estas pedras quase como defletores. E claro, isso pode ser realmente um filtro de cone acústico na pedra sólida. E isso faz parte da teoria, novamente, de que este era um dispositivo gerador de energia, assim como alguns dos outros, das pirâmides no Planalto de Gizé. E que elas realmente ficaram sobrecarregadas em um determinado momento. Parcialmente explodiu e depois desligou. E por mais difícil que possa parecer acreditar, poderíamos estar falando sobre essa explosão ocorrendo há cerca de 12 mil anos no final da última era do gelo. E depois subimos 5 pirâmide vermelha e havia 3 câmaras lá, isso mesmo. A terceira perpendicular às outras. Você tem palavras de sabedoria para sua função original ou qualquer outra coisa. Enquanto fazíamos nossa entonação e canto lá, a ressonância do som é tremenda nas 2 primeiras câmaras, mas o que é importante sobre a câmara superior é que quando olhamos para baixo vemos uma grande erosão pela água e nos dizem que é de onde a água entrou. E então o que continuamos é o elo de todas as pirâmides era que a água foi a fonte de energia e a acústica, a harmonia estava lá. Trabalhar nos corpos d'água para dividi-los em hidrogênio e oxigênio, e isso é fundamental na Grande Pirâmide. Mas mesmo aqui a água foi usada para produzir os campos eletromagnéticos com a ressonância para manter aquela pirâmide vibrando como uma máquina. E como dissemos, cada pirâmide estava sintonizada com uma frequência diferente. Incrível, não é mesmo? Bom, agora as novas descobertas subterrâneas, né? Poços cilíndricos e caminhos espirais reforçam essa hipótese. Seriam esses túneis parte de um sistema de transmissão de energia? Se você comparar o interior da Grande Pirâmide com o interior de uma hidroelétrica, irão notar algumas semelhanças. Se daqui a 10 mil anos alguém visitar as ruínas da hidrelétrica de Itaipu, soterrada, teria talvez grande trabalho em decifrar para que servia aquela estrutura colossal, não é mesmo? Com corredores e túneis abaixo do nível do rio, corredores quilométricos com câmaras, equipamentos e escritos indecifráveis. Bom, com certeza uma civilização do futuro aí que descobrisse essa estrutura teria muito trabalho em decifrar para que servia, né? Outro que falou sobre isso foi Edgar Cayce, o profeta adormecido. Mergulhou ainda mais fundo no mistério. Em transe, ele descreveu as pirâmides como arquivos de conhecimento atlante, construído por sobreviventes de uma civilização perdida por volta de 10.500 a.C. Cayce falou de um Hall of Records, que traduzido fica como Salão dos Registros.
sobre a esfinge e pirâmides com cristais de poder e registros da história humana desde os primórdios. Chico Xavier, através de Emmanuel, também escreveu sobre isso em seu livro A Caminho da Luz. Diz o seguinte, com as palavras Emmanuel: as pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a distância, longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Bom, incrível, meus amigos. Perceba o seguinte: as pirâmides estão localizadas justamente no centro do mundo. A descoberta feita em 1877 pelo Dr. Joseph Sayce demonstrou que a Grande Pirâmide de Gizé está localizada na interseção exata da maior linha de latitude e a mais longa linha de longitude. Em outras palavras, no centro exato de toda a massa terrestre do planeta Terra, confirmando o que diz Emmanuel. Na profecia de Parravicini, ele diz que uma nova música será tocada a partir das pirâmides, que irá percorrer do Oriente ao Ocidente. Bom, para mim tem tudo a ver com o que vimos até agora. Curiosamente, os pesquisadores Conrado Malanga e Filippo Biondi mencionaram estruturas subterrâneas que lembram os salões de Ameti, uma referência à mitologia egípcia que alguns vinculam ao Hall of Records de Case. Seria essa a confirmação de suas visões? Amenti, que significa o escondido, também é chamado de Kerneter, terra fantasma ou terra dos deuses. Neter-Kser, lugar funeral, ou Tamer Square, na mitologia egípcia, era o submundo. Nele havia 15 portões pelos quais se deviam passar para alcançar o reino de Osíris. Osíris é o deus dos mortos. Diz-se que era uma terra de profundo sono e escuridão, na qual os seus residentes ficavam incorruptíveis, mas não reconheceu sua mãe ou pai e não amava seus filhos e esposas. Se divide em 4 regiões. Nele está o grande julgamento, onde separação final das almas boas e más eram feitas. Impressionante, pois Parravicini, em muitas de suas profecias, conecta o Egito e as pirâmides a uma grande revelação de final dos tempos, que tem a ver aí com grandes cataclismos, mas também com purificação. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. Bom, feito esse apanhado profético, vamos ver o que andam descobrindo por lá. Usando o radar de abertura sintética SAR, a equipe de Malanga e Biondi mapeou uma rede subterrânea abaixo das 3 pirâmides. A 648 metros de profundidade encontraram 8 poços verticais, cercados por caminhos espirais, conectados a câmaras cúbicas de 80 metros. Essas estruturas desafiam a egiptologia tradicional. Como explicar túneis tão complexos em 2500 a.C.? Egiptólogos insistem que as pirâmides são tumbas, mas as anomalias magnéticas e a geometria perfeita sugerem algo mais. Christopher Dunn comparou o sistema ao circuito ressonante, exatamente como Tesla imaginou, uma estrutura aí que servia para gerar energia. Apesar das evidências, o governo egípcio não autoriza escavações profundas que contestem o consenso histórico. Do que será que eles têm medo, não é mesmo? Bom, Lawrence Collins, especialista em radar, questiona como detectar 2 km de profundidade. Isso é tecnicamente impossível.
Bom, claro que os pesquisadores podem ter contornado esse problema técnico usando microtremores para mapear o subsolo, como aponta aí o estudo. O projeto CAFRE planeja novas investigações no decorrer deste ano de 2025 e em breve eles irão liberar as 4 horas da palestra de divulgação do estudo. E o que está em jogo? Bom, talvez a reescrita da história humana, a confirmação que civilizações antigas dominavam tecnologias que mal começamos a entender. As pirâmides são um quebra-cabeça cósmico. Para Parravitini são portais dimensionais. Para Tesla, usinas de energia. Para Case, bibliotecas atlantes. E para o atual consenso, apenas tumbas. E vocês aí, o que acham? Quem está com a razão? Digam nos comentários. Os próximos anos serão incríveis, vamos ficar atentos às novas informações. Por isso, não deixem de se inscrever e ativar o sininho, marcando todas as notificações. Ajude este conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro, clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!